Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E estamos na leitura bíblica e hoje com o livro de Samuel, nos capítulos 2 a 4, nesse primeiro livro de Samuel. E nesse momento estamos, como aqui já mencionamos, um período de transição de lideranças, especialmente de sistema de governo. Ainda o sacerdote Eli, ele está na posição, por cerca de 40 anos, como juiz de Israel. Ele então julgou Israel durante esse tempo e viveu seus 98 anos. Mas durante o seu exercício ministerial, sacerdotal, infelizmente houve uma depravação no sacerdócio, um desvio na função, especialmente dos seus filhos, Ofni e Finéias. Eles profanaram, eles se também aproveitavam das pessoas, e o próprio Eli confrontou eles, mas não os repreendeu, não fez algo que pudesse corrigir o jeito, o caminho que eles estavam tomando, pois eles, além de profanarem querendo, entre o povo de Israel, o comentário, disse Eli dizia, o comentário era muito negativo. Eles também seduziam as moças que trabalhavam ali junto ao tabernáculo, tomavam das ofertas de forma muito abrupta. Enfim, eles desagradaram ao Senhor, e o Senhor trouxe um juízo sobre eles. Ainda que a paciência de Deus foi levando isso para o momento em que ele disse que os dois, para provar que ele estava corrigindo os filhos de Eli, os dois morreriam no mesmo dia. Bem, aqui está uma expressão muito impressionante nesse relato, porque já nesse contexto, o menino Samuel, ele estava atuando no tabernáculo, era o ajudador de Eli, com os afazeres do dia a dia, e todos tinham uma simpatia, gostavam, eles admiravam o menino Samuel, mas a graça de Deus já estava sobre ele. Então, em meio a tudo isso, a expressão repetida que encontramos referente a Samuel, nesse contexto, onde as influências poderiam levar ele para um caminho também distorcido do sacerdócio, mas ele procurou andar por aquilo que ele recebeu, do temor do Senhor. E a expressão diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor, em primeiro lugar, e pelo povo. Mais adiante, quando vai estar se referindo ao juízo de Deus pronunciado sobre os filhos de Eli, então também mais uma vez vai dizer: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. E naqueles dias a mensagem do Senhor era muito rara e visões não eram comuns. E Samuel estava aprendendo a verdade sobre a intimidade e relacionamento com Deus. E foi nessa experiência que ele, como dormia dentro da área do tabernáculo, e aqui vai dizer que a lâmpada do tabernáculo, o castiçal, não havia ainda se apagado,
Eli recebe, né, a voz de Deus, que o chama por 3 vezes. E ele acha que nessas 3 vezes foi o próprio sacerdote Eli que chamava ele. E ele ia até o sacerdote Eli, até que Eli teve, então, esse entendimento que disse, quando ouvir a voz novamente, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi isso que Samuel fez, e o Senhor fala com o próprio Deus com Samuel. Fala sobre a situação dos filhos de Eli, né, a distorção no ministério sacerdotal, e que também traria juízo na casa de Eli. E quando Eli se levantou, logo foi buscar saber do Samuel, o que o Senhor te falou? E diga tudo. Assustou inclusive o Samuel, lançando maldição caso ele não contasse tudo. E Samuel contou tudo. Assim sucedeu exatamente como Deus falou. Os filisteus estavam em guerra contra Israel, e como Israel vinha perdendo, sendo derrotado, eles entenderam que se a Arca da Aliança estivesse na guerra contra os filisteus, eles seriam vitoriosos. Eles tomaram a arca apenas como um amuleto e não como o verdadeiro sentido que ela realmente tinha da presença do Senhor. E foram derrotados. Finéias e Ofni foram mortos na batalha no mesmo dia como o Senhor havia falado. E também os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando essa notícia chegou ao velho sacerdote, que já não enxergava mais, ele ouviu que levaram a Arca da Aliança. A Bíblia não vai falar do quanto ele sentiu pelos seus filhos, não, mas pela arca, sim. E ele caiu da cadeira e morreu ali mesmo. Assim, o profeta Samuel toma agora uma postura, e um ministério centralizado, em todo Israel. A sua mensagem começava a ir adiante, e de Dan a Berseba, em toda a terra, ouviram a mensagem de Samuel. Bem, no Evangelho de João, capítulo 5, vamos estar vendo Jesus, também trazendo a sua mensagem da sua missão. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E aqui Jesus fala de sua identidade, porque ele se referia à incredulidade das pessoas, mas ele mostrava pelos milagres, prodígios que realizava, que a sua missão como Messias era do Senhor. E ele nunca teve problema de entender quem ele era. Isso realmente é o que nós todos precisamos sempre entender. E aqui ele diz, sua aprovação, a aprovação das pessoas, na verdade, não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus está em vocês. E eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Ele entendia isso, quem ele era, e não se importando com o que as pessoas pensavam sobre ele. Bem, nós vamos ficar com o Provérbios 14, especialmente o versículo 31, na sua última parte. Quem ajuda o necessitado, honra a Deus. Que o Senhor dê a nós essa também sensibilidade sempre, de estendermos as mãos àqueles que necessitam, e assim estaremos honrando o nome do Senhor. Deus nos abençoe.